Bom, gente, Câmara Esportiva de volta, é o nosso segundo bloco, é a nossa sala de visitas, como diz o Tassinho aqui, é o nosso podcast, é isso, produção? Videocast, é o CâmeraCast. Boa tarde, Tassinho, boa tarde, Juliano, Raí. Boa tarde, amigos. Companheiros da nossa produção aí. Boa tarde aos nossos convidados. Olha, eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz, é um programa especial, né? Estamos tendo o prazer de, mais uma vez, receber personalidades do esporte de Guarulhos, né? Que maravilha isso. Nós já havíamos anunciado a semana passada, são 2 blocos, o primeiro deles hoje, aqui ao vivo, né? E o segundo na próxima quinta-feira. A pauta desse segundo bloco, que é a nossa sala de visitas, é o esporte em debate, né? Fizemos questão de convidá-los, né? Estamos aí há 2 meses de um final de mandato, né? Está saindo o prefeito Guti, em janeiro assume o prefeito eleito, né, o Lucas Sanches, e achei legal reuni-los, né? São pensadores, antes de mais nada, pensadores, pessoas importantes no cenário esportivo, alguns da Secretaria de Esportes, tivemos o cuidado também de convidar profissionais de outras áreas, que não secretaria, e saber deles, né? O que eles pensam a respeito de 2025. O ano passado, vocês devem lembrar, nós fizemos um programa aqui, perguntando a eles qual seria a secretaria ideal, qual seria o sonho, né, aqui para Guarulhos. Neste programa e no próximo, a pauta é diferente. A gente vai trabalhar com eles aqui em cima do que é real, o que a secretaria vai dispor para esse início de mandato, né? Vamos falar do orçamento, que já está pronto, já está inclusive anunciado. Vamos falar dos obstáculos que a secretaria tem na infraestrutura, na questão de recursos humanos. Tudo isso a gente vai passar para você, telespectador, e é em cima disso que a gente vai permitir aí que se faça uma reflexão, né, ouvindo esses profissionais da área de educação física. Tá bom? Então, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. Tenho certeza que o programa ganha muito com a presença de vocês. E também espero que depois de tudo concluído, este programa e o próximo, a gente faça aí um resumo de tudo e encaminhe isso para as autoridades competentes, né? Acho que seria uma colaboração do programa, porque essa é uma dos nossos objetivos quando estamos aqui levando a vocês aí o Câmara Esportiva. Noticiar o esporte e também, de uma certa forma, colaborar aí com a gestão, não só da secretaria, né, mas também de todas as outras entidades que fazem gestão do esporte da cidade. Só para que a gente ter um início aí, né, com vocês, já está traçado aí o plano de governo do Lucas Sanches, mas não, antes, Tassinho, por gentileza, vamos colocar aí o que diz a nossa Constituição no seu artigo 217. Pode colocar. Aí, gente, né, o artigo 217 é muito claro, né, na sua mensagem. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. Quem é esse cada um? É o cidadão. Quem é o Estado? É a União, o Estado e o município. Então, tudo que acontecer aqui em Guarulhos, né, envolvendo a secretaria, num primeiro momento, deve obediência à Carta Magna, aí, que é a nossa Constituição Federal. Ela é clara, né? Ela é clara. Bom, de novo lá, tá assim. Dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Aí, gente, envolve tudo, né? Que está pertinente aí à educação física, à atividade esportiva, atividade física, né? E é isso que a secretaria tem que ter esse olhar aí para atender da melhor forma, dentro da nossa realidade, o munícipe, né? Isso eu gostaria de chamar a atenção do público e dos convidados para esta questão aí. E também deixar claro, né, nós falamos ainda há pouco, a Secretaria de Esportes é a pasta da administração pública que faz gestão esportiva, mas nós temos outras entidades que também tratam desse assunto, né, fazendo gestão esportiva pertinente às suas especialidades. Só para citar como exemplo, de repente, um Flamengo de Guarulhos, que é um time de futebol, que tem uma direção, né, que é uma empresa que podemos citar privada, mas também tem uma relação muito forte com a administração pública e assim todas as outras. Bom, deixa eu começar aqui. Zeco, eu vou começar com você, né? Aliás, deixa eu anunciar os convidados, né? O professor Zeco do voleibol, o Jean já fez isso ainda há pouco, né? No segundo bloco, está aqui o Marcelinho, meu querido amigo, o professor Wilson. Vou fazer uma correção
de alguns erros que a gente tem cometido aí, né? Atleta olímpico, não é ex-atleta olímpico, é atleta olímpico. Está aqui a Cristiane, o Auriel, a professora Mara, sempre carinhosa com a gente. Mas, Zeco, vou começar com você, né? Eu penso, Zeco, que todo planejamento que é feito em cima de suposições, o resultado não vai ser um resultado verdadeiro, né? Aquela coisa do achismo. Eu acho que todo planejamento, para que ele seja eficiente, tem que ser em cima do que é real. E o real para nós hoje, professor, é um orçamento de 6 milhões de reais. Aliás, falando nisso, a arrecadação prevista para 2025, aqui de Guarulhos, é qualquer coisa em torno de 7 bilhões e meio de reais. Para a secretaria... Bilhões. 7,5 bilhões. Desses 7,5 bilhões, cabe à nossa pasta, Zeco, cabe ao esporte, 0,2%. Isso gira em torno de 15 milhões. Subtrai desse valor a folha de pagamento e sobra para custeio qualquer coisa em torno de 6 milhões. Entenda-se como custeio a manutenção da secretaria e todos os seus compromissos, água, luz, telefone, transporte, alimentação de atleta, pagamento de federação, verba para o chamamento, que são os clubes que apoiam a secretaria e caminham junto no trabalho. Enfim, 5 milhões me parece pouco, né, para custeio e também investimentos. O que o Zeco imagina? Zeco, se você estivesse à frente, pudesse, de repente, dar um conselho aos gestores, dentro dessa realidade, né? Tem o esvaziamento também de profissionais. Perdemos, o ano passado, tínhamos 123 professores, caiu para 83. Também temos uma perda bastante expressiva com relação ao pessoal do administrativo, que cuida da manutenção, qualquer coisa em torno de 22 pessoas, né? O que é muito pouco, né? Se a gente imaginar a grandeza que é Guarulhos. Boa tarde, Zeco. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, eu penso que, assim, do que está acontecendo atualmente com a gente, né, nós perdemos, além dessa perda que teve com o plano PDV e com a aposentadoria de professores amigos nossos, né, a gente cresceu muito a demanda. A população cresceu demais, né, para os professores que a gente tinha, a gente teve perda, quer dizer, a população cresceu, diminuiu o número de professores, o atendimento nosso é muito pequeno, né? E não só com relação aos profissionais, né? Aos polos esportivos também, né? E a cidade cresceu demais e a gente não acompanhou isso. Sim. Então a gente teve muita dificuldade. O ano passado a gente já fez essa conversa, que achava que a gente precisava, né? A gente precisa ter, além de contratação de profissionais, não só o pessoal que vai trabalhar, o professor de educação física que está na ponta, né? Mas todo o entorno, que também os próprios que a gente tem, os poucos que a gente tem, eles não têm funcionários para manter um local limpo para trabalho, né? É sempre muita dificuldade que a gente tem nesses próprios, né? E eu acredito que, assim, você me falou do planejamento, né? Eu também li o plano para o próximo governo, né? E vi que tem pelo menos duas coisas que para a gente sempre quis que tivesse. Agora, você mesmo falou, né? Isso no papel tudo pode, né? Que é o aumento do nosso orçamento, né? Para 1%. Lógico, o primeiro ano a gente está com um orçamento, não vai ter o orçamento desejado, né? Mas se por acaso eles mexerem um pouco para mais, mesmo que não seja 1%, mas se eles mexerem um pouco a mais, já é uma conquista grande para a gente, né? E também a construção de centros esportivos na periferia, que é uma promessa de campanha deles também. Quer dizer, se chegar alguma coisa para a periferia, que a gente não tem próprio nenhum, não tem nada, não tem atendimento nenhum na periferia, eu acredito que a gente vai ter um ganho muito grande. Olha, em cima do que o professor está dizendo, está assim, ó, coloca para mim aquele quadrinho do orçamento, porque a gente foi obter, tudo que está sendo dito aqui, gente, é de fonte segura, a gente tomou esse cuidado de buscar informações oficiais, né? Aquele quadrinho que fala, não esse daqui a pouco você vai colocar, é o que fala dos 7 milhões lá, que tem uma contingenciação de 20%. Então está ali, gente, ó, sobrou, tirando a folha de pagamento, sobrariam 7 milhões, dos quais 1.400.000 contingenciado pela Fazenda, na ordem de 20%, e o saldo disponível, eu falei 5 milhões, mas está lá, 5.600.000, né? E aí, Zé, você está falando, de repente,
de obras importantes para o esporte. Com esse orçamento eu acho que é inviável, né? Mas você entende que já para 2025 já teria que ter esse pensamento da necessidade e já começar a desenhar alguma coisa para que esse orçamento seja melhorado, para poder colocar em prática em 2026, seria mais ou menos essa linha. Isso, né? Porque, a não ser que haja suplementação, né, Sim, por parte do governo, a gente vai passar 2025 ainda, eu acho que planejando para os próximos 3 anos, e espero que, acredito que venha também ser cumprida a promessa de campanha, que é o orçamento melhorado para nós. Vamos por aí, assim, o plano de governo do prefeito eleito, que é o Lucas Santos, está lá, né? Eu fiz algumas observações aqui, gente, mas está aí. Isso foi extraído também de um documento oficial. Plano de governo. Ele cita aí logo no início que o plano de governo compreende a importância do esporte e da atividade física para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população. Faço uma observação aqui, né? Não está traduzido aí realmente a questão do esporte. Esporte que eu digo, esporte de competição em toda a sua essência, escolinha. Ou será que está embutido quando se pensa no esporte de competição também extrair dessa questão a qualidade de vida? Não ficou muito claro nesse início aí. Eu queria só fazer essa observação, de repente eu posso estar equivocado, mas enfim. Fala da destinação de 1% do orçamento anual, né, para investimentos em infraestrutura esportiva, incentivo à prática de exercícios, construção, reforma e manutenção de equipamentos esportivos, como quadras, ginásios, pista de caminhada, corridas e campos de futebol. Também é uma outra questão colocada, o Zeco está falando sobre isso. Esse 1% seria talvez lá na frente, porque para 2025 já está traçado aí 0,2%. Aí fala dos programas que vão ser desenvolvidos, atividades físicas gratuitas para diferentes faixas etárias. Gente, isso aí existe desde quando a secretaria é a secretaria, são os nossos núcleos. Aliás, falando nisso, gente, o esporte organizado, né, começa em 1970, né, vocês sabem disso, as primeiras escolinhas, as primeiras contratações, portanto já são 54 anos de núcleos, né, sendo trabalhados aí pelos excelentes profissionais de educação física. Aí fala aqui da reforma do Tomeuzão, faço também uma observação em relação a isso. O Tomeuzão já está em reforma, já tem alguns meses aí, por conta de uma ação do Legislativo. Aliás, o Legislativo está magoado aí, né, porque o prefeito fez uma visita na obra e não citou a origem dessa verba de 12 milhões, daqui a pouco eu acho que ele vai falar sobre isso, né? Não foi dito. Então eu queria fazer aqui justiça, dar pingos nos is, né? Essa obra, tanto do Tomeuzão como do Fioravante, só acontece por conta de uma ação lá do presidente da Câmara, do Ticiano. Nós participamos desse movimento, que possibilitou aí o encaminhamento desses 12 milhões. Então já está sendo praticado o que está no plano de governo aí do Lucas Santos com relação ao Tomeuzão. Fala também da implantação de campos sintéticos e construção de 30 campos de futebol society e mais revitalização do Parque do Atleta. Não sei se seria lá a casa do atleta, né? Mas enfim, só para ilustrar, gente. Zé, que eu vou voltar com você para a gente continuar o nosso debate aí. Então é isso que você pensa, Zé? Acha que tem que ter essa... Com relação aos professores, Zé, esse esvaziamento violento, né? Sim. Que foi com todos os compromissos que a Secretaria tem, né? Em obediência ao artigo 217. Isso tem que ser feito a toque de caixa, né, Zé? O que você pensa sobre isso? Porque, veja assim, quando você pensa num concurso, você tem que entender que primeiro tem que ter um orçamento específico para isso. Tem que ter aprovação da Câmara. Aí, passar por um processo licitatório para trazer uma empresa para fazer o concurso. Não é isso, Marcelinho? Você que foi secretário sabe disso melhor do que ninguém. Faz o concurso, depois a correção, depois a seleção, através das provas, acontece, e aí tem que trazer esse pessoal que foi classificado. Isso leva um tempo, hein, Wilson? Isso leva um tempo, Ezeco. Eu penso que se tiver, primeiro, a partir de que tenha uma boa vontade para que movimente melhor a Secretaria de Esporte, já é um grande passo, né? Eu conheço o vice diretamente, que é o Thiago Surfista, um cara que é apaixonado por esportes. Que né? bom, que bom. E uma pessoa bem bacana. Eu acredito que a linha do prefeito e a do vice são jovens, né? Sim. Que gostam de esporte, os dois gostam de esporte, né? Eu acredito que também entraram vários vereadores que têm essa vertente também, que gostam
de esportes, não diretamente ligado à prática do esporte nosso, do voleibol, tudo, mas vários que eu conheci, eles têm muita ligação com o trabalho de futebol na Várzea, né, de escolinhas que eles fazem para a criançada, independente da prefeitura, eles já fazem o trabalho lá. Então, eu acredito que nessa nova gestão, né, com tanto a majoritária quanto os vereadores, tem muitas pessoas envolvidas no esporte, o próprio Ticiano, né, que é um cara que gosta de esporte também, que vai poder nos ajudar bastante. Né? Então, acredito que eu vejo com bons olhos a nova administração e tenho esperança. Né? A gente sempre tem esperança, mas essa daqui a gente, por ter um conhecimento das pessoas que entraram, que gostam também de esporte, eu acho que fica mais fácil de a gente conversar. Legal. Deixa eu deixar claro para os participantes, né? Se, de acordo com aquilo que for sendo falado por vocês, se quiserem interagir, de repente acrescentar alguma coisa, ou de repente até discordar, fique à vontade, né? De uma forma breve, né? Para que a gente possa evoluir o programa da melhor forma dentro do tempo que nos é destinado. Mas legal, Zé, que eu acho que é por aí mesmo, né? Você expressando aí. Temos que acreditar, né? Sim, sempre, sempre. É o nosso dever, né? A gente está remando tanto tempo que a gente está trabalhando no esporte, né? Eu acho que agora a gente vai ter um momento que a gente vai poder ter um gás maior para a gente poder trabalhar. Certo. Marcelinho, meu querido amigo, Marcelo Mesquita, obrigado também de você ter atendido o nosso convite, viu? O Marcelo me chama de padrinho, né? Padrinho. Ele fala que eu... O padrinho e a madrinha aqui, ó. Deu oportunidade. Demos oportunidade à Mara. A Mara era diretora, eu estava na divisão e encaminhamos o Marcelinho para iniciar a atividade como profissional de educação física, mas por mérito dele, né? Nós não fizemos mais do que a nossa obrigação, né, Mara? Vai lá, vai experimentar, né? E aí tá aí, fez um excelente trabalho, posteriormente foi secretário, né? E a gente comenta aqui, Marcelinho, e você sabe, eu já tratei desse assunto tantas vezes com você, né? Nessa história de 54 anos, todos que surgiram para ocupar a cadeira de secretário, surgiram através de movimentos políticos, né? É diferente se você, de repente, ter lá alguém que não teve nenhum encaminhamento político, não teve nenhum conchavo político, enfim, ou tratativas políticas, acho que fica mais elegante. Mas, Marcelinho, você teve essa oportunidade, né, de estar à frente de uma responsabilidade tão grande, né, de ser secretário de esportes. Então vai ser muito bom ouvi-lo aqui hoje, né? Estamos pensando em 2025. Com relação ao secretário, não se sabe ainda, existem conjecturas, aquele, nem vou citar nomes aqui, mas enfim, oficialmente não existe nada, né? Que a gente tenha conhecimento de quem estará no comando da pasta. Marcelinho, boa tarde, querido. Boa tarde, padrinho, tudo bem? Boa tarde. Maravilha. Ao pessoal da bancada aqui, aos telespectadores. Primeiro, parabenizar o Lucas e o surfista pela eleição, né? Pela vitória deles. É uma responsabilidade muito grande que eles têm agora à frente da prefeitura, não só na pasta do esporte, mas como um todo, né? Eu penso que para 2025 a secretaria ela tem que estar com o capitão que a gente fala, né, à frente do barco aí, que ele seja uma pessoa aberta a diálogo. Primeiro ponto, ele tem que saber escutar os esportistas, escutar as pessoas que defendem o esporte da cidade. Ele absorva as partes positivas na gestão dele, né? O Zeco aqui estava falando, né, que precisa ainda aumentar, está dentro do plano de governo de aumentar aí espaços esportivos na cidade, né? Eu acho que o primeiro passo, mesmo que você esteja com hoje com um orçamento travado de 5 milhões, só que o governo municipal ele é um todo, né? Ele não é só a Secretaria de Esporte sozinha como uma ilha no meio do oceano. Ela tem a Secretaria de Educação hoje, que tem os CELS, que tem equipamentos esportivos, que tem que ser readequados para o esporte, né? Tem muito céu aí, que as quadras não têm a metragem esportiva adequada, a piscina adequada para a prática da natação. Então eu acho que esse é um primeiro passo que o secretário tem que sentar e ver como é que estão os céus, como é que a gente consegue adaptar um pouco os céus para atender essa população que cresceu, como o Zeco falou. Né? E não só adaptar, né? Trazer os profissionais da educação física da Secretaria de Educação para somar nessa falta que hoje a gente tem nos núcleos e nas escolinhas esportivas. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho que o secretário tem que ter. O segundo ponto, ele tem que saber falar com vários setores. Ele tem que saber sentar com a Câmara,
discutir com a comissão de esportes da Câmara, discutir com o próximo presidente da Câmara, quais são as verbas que a Câmara pode dispor para o esporte, já que ele não tem tanto orçamento, né? Esse é um ponto. Outro ponto, saber conversar com os empresários da cidade, principalmente, né? Ele tem que ter a visão, é o que a gente fala, né? Ele tem que ter os dois, ele tem que ter o técnico e ele tem que ter o administrativo. E o político, ele tem que ter os três, né? E o administrativo é ele entender a cabeça do empresário. Porque o empresário hoje não aporta dinheiro na cidade e no esporte. Tem alguma coisa aí. Já houve um tempo diferente, né, Já houve um tempo diferente, por quê? Quem estava na frente sabia sentar com o empresariado e falar, olha, é importante para isso, precisamos para aquilo. E eu acho que essa é a função principal de quem sentar à frente da secretaria. Pode ser um político, pode ser quem for, mas ele tem que ter diálogo e abertura para escutar. Né? Vai ter que escutar uma entidade como a Mara, vai ter que escutar o Zeco, que está ali na linha de ponta, a Cristina, o Ariel, que sempre falou bem do esporte, o Wilson, que já passou pela secretaria, né? Outros que virão aí, então ele tem que ter diálogo para falar. Ele vai ter que saber escutar a necessidade, né? Até porque foi 360 mil votos que apostaram nesse governo. Entendi. Então não só ele, né? Como todos têm que ter essa abertura aí, né? E eu acho que hoje o empresariado ele está afastado do esporte porque ele não sentiu ainda uma segurança no esporte. A segurança do dinheiro chegar na ponta, que é o mais importante. O dinheiro ele tem que chegar na ponta. Eu sou empresário, eu não vou aportar o dinheiro numa entidade esportiva que eu sei que não vai chegar no atleta. Né? E que meu nome o nome da empresa ela não vai ter essa grandeza de voltar para nós como marketing. Então tem que saber conversar. Eu defendo que seriam especialistas, né, Marcelinho? Sim. Acho que não adianta, não dá para entender, até porque passei por lá e também senti um pouco disso, né? Por mais boa vontade que se tenha, tem que ter um especialista, né, nessa captação de recursos, profissionais preparados, especializados para que isso aconteça, não é isso? Tem que pensa sobre isso. Tem que ter vários especialistas, não são só um. Até para criar projetos, né, também, sim, para buscar projetos, recurso, né? né? Senão... Eu acho que, eu não sei, né? Eu estou afastado da secretaria desde 2008. Eu não acompanho a vivência do dia a dia da secretaria. Mas eu acho que esse negócio que o Ariel falou da captação de projetos, teria que ter um setor destinado para captação de projetos, com especialistas em captação de projetos. Porque ele vai conseguir sentar e falar, por exemplo, quem é o deputado estadual hoje que está representando a cidade? Quem é o federal? Quem é o vereador? Como é que nós vamos buscar essa verba? Como é que nós vamos apresentar isso lá na frente para captar de volta? Né? Então, são vários fatores que a secretaria ela precisa modernizar. Foi o que o Zeco falou e que você sempre fala. Eu acho que a secretaria ela estacionou no patamar e ela não evoluiu e não acompanhou o crescimento da cidade, como o Zeco falou. Muito bem colocado, Marcelo. Não acompanhou. Né? Hoje tem vários projetos esportivos, tem várias... A própria EDP lança em janeiro leilão, licitação de mais de meio bilhão para verbas esportivas. E como a Secretaria de Esporte não pode buscar isso? Mudaram as regras, mudaram as leis, né, de gestão pública. Né? Há um policiamento muito mais severo hoje, né, mas, enfim, de forma positiva. Só que mudaram, tudo isso foi mudado, mas que a gente mudou a forma de pensar. Né? A forma de pensar. A forma de pensar. Não dá... Nós já tivemos o mérito da capital do esporte lá atrás. Só que nós estacionamos ali. Né? Tudo mudou. Hoje a prefeitura ela não tem obrigação, né, de ser o carro-chefe numa entidade esportiva. É o contrário. Né? Hoje tem o chamamento público para isso mesmo. A entidade esportiva ela tem que ter o aporte e o suporte da secretaria. Né? E um dos fatores do secretário não é só dar o aporte, é ele buscar subsídios para a entidade. Que ele é o político, ele é o que vai olhar de cima o esporte da cidade. Então é ele que tem que captar esse recurso. É isso que eu falo, tem que falar com uma secretaria de educação, uma secretaria de saúde, uma secretaria de indústria e comércio, conversar com a Câmara, ir lá na Assembleia, conversar com os deputados que ganham muito voto aqui na região, porque eles não trazem verba para a cidade, no âmbito esportivo. Então, essa é a função do secretário. Ele tem os gestores, que são os diretores, o Wilson mesmo sabe o que eu estou falando,
E a função dele é sair para captar, para ajudar a Mara a crescer, a ter como pagar direito um atleta, trazer um esporte melhor, né, um alto rendimento, o Zeco continuar o trabalho dele. Entendi. Né? Marcelinho, fazendo um parênteses, né, você que nos acompanha em cima do que o professor está colocando nessa... Eu sei, Mara, eu lembro que se me perguntasse, se fizesse essa pergunta, sei lá, 10 anos atrás, olha, tem um projeto aqui político, eu falava, não, peraí, tem política aí? Não. Esporte com política não casa. Se tem, sabe, um olhar político na coisa, é complicado. Só que aí, Mara, você vai tendo experiências, a vida vai te ensinando coisas, você vai amadurecendo, e aí hoje eu penso tão diferente disso, sabe, gente? A política é inerente ao ser humano. Né? Se a gente voltar lá na pré-história, né? Já existia a política, né? E a política sempre existiu e sempre vai existir porque ela é inerente ao ser humano. Viver em sociedade é política, né? Então, hoje eu penso diferente. Nós é que temos que aprender a lidar com a política que está aí, né? E criar situações em cima daquilo que é real. E a política é isso, é inerente ao ser humano. Não é isso, Marcelinho? Só para ilustrar para o telespectador, quando está sendo colocado aqui essa questão de empresas que atuam em parceria com a Secretaria, já de uns anos para cá, isso é uma regra que foi adotada, a Secretaria faz um chamamento público, obviamente estabelece regras para que venham entidades que atuam no esporte e se somem à gestão do esporte de uma forma geral na Secretaria. Hoje são 8 entidades, Mara? 7 entidades, né, que daqui a pouco a gente fala sobre elas, mas que se candidatam, né, e são selecionadas, uma vez obedecendo às regras que são colocadas, para atuar no esporte. Hoje, como disse a Mara, são 7 entidades. Há uma divisão, né? Cada entidade, nessa temporada, abraçou 3 modalidades, se não me engano é isso, né? Mas esse chamamento encerra agora, né? Em 2024, como o Zeco falou, né? Já para 2025 também tem que ser olhado isso, né, Zeco? Colocar em prática esse chamamento, não se perder tempo com isso, né, para que haja uma renovação, ou a continuidade dessas entidades, ou entidades novas, né, porque isso é feito com um espírito bastante democrático. Marcelinho, mais alguma coisa, querido? Eu volto com você daqui a pouquinho. Né? Fica à vontade. Wilson, boa tarde, querido. Boa tarde. Wilson, atleta olímpico, gestor esportivo. Né? E quando se fala que o Wilson é atleta olímpico, foi o primeiro da cidade a atravessar divisas aí, participando de uma Olimpíada. 94, Wilson? 84, perdão. 40 anos, completamente. 40 anos, o tempo passa. Tudo bem, Wilson? O Wilson está sempre com a gente aqui, sempre se manifestando, ele se coloca como... Ativista esportivo. Como é que é? Ativista esportivo. Eu e o Uriel somos ativistas. Aliás, aqui todos são, né, aqui. gente? Todos são, né? São pessoas que estão sempre preocupadas com o esporte, ligam aqui, se manifestam, criam movimentos importantes, né? Um deles recente aí, né? Que também foi um movimento bastante forte, né? Com relação a comportamento de secretário, que realmente não atendia aquilo que todos esperavam. Depois, mais à frente, também uma participação bastante efetiva aí com relação ao que fazer com essa verba do Legislativo encaminhada ao Executivo, né, Uriel? Sim. Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Mas, Wilson, boa tarde. Mais uma vez, obrigado, viu, querido? Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a toda a equipe do Câmara Esportiva, meus amigos aqui de longa data, né, Mara? Mara, nós somos atletas, pô. Eu, a Mara e o Zé que participamos da primeira campanha Adote um Atleta em 1980. Fomos os primeiros atletas adotados pela cidade. Sim, eu já estava lá. Estou dizendo isso por quê? Porque fez parte da lei de incentivo. Não era municipal, era uma lei federal, onde graças a essa lei nós tivemos diversas equipes na cidade, prestigiamos o esporte local com os atletas da cidade, conseguimos trazer outros, inclusive João do Pulo, João Carlos de Oliveira, um recordista mundial para a cidade, e tantos outros atletas, né, com apoio de mais de 60 empresas, onde o professor Bernardes encampava a campanha do Adote um Atleta, com o Miltinho Ziller. Eu e o Miltinho, eu era funcionário naquela época, a gente 80, batia de porta em porta. A gente ia levar os envelopes com os resultados, pedir, né, buscar cheque. Na época era cheque, tinha a Comissão Municipal do Esporte, depois se tornou conselho e tudo. Mas por que eu estou dizendo isso, Ulisses? Porque um dos
caminhos a se seguir, é a nossa luta infindável, né, Ariel, em relação à lei de incentivos fiscais, que pode ser municipal. Acontece em outros municípios, tem como acontecer em Guarulhos também. Para o ano que vem, difícil, mas já para 2026, se implementar essa lei a partir do ano que vem, dá para se estruturar. Tem que haver mudanças também, porque como vai ser essa forma de captação, traz algumas consequências para a Secretaria de Finanças, para poder regularizar isso, como vai captar, qual é o limite, tem uma série de regras que podem ser colocadas, mas quando a gente fala sobre possibilidades, Ulisses, nós estamos falando aí de um contingenciamento. Eu vou falar para você, como melhorar o orçamento para o ano que vem? Não adianta querer milagre, mas tem formas. Eu tive o prazer, a honra de já ter ocupado tanto o departamento de esportes como o departamento de administração de centros esportivos. Fui secretário adjunto, chefe de divisão, chefe de seção, aquele caminho que a gente traça como funcionário, que às vezes tem que estar sempre disponível para estar ocupando algumas funções e algumas responsabilidades. Então vamos dizer assim, da última vez que eu fui diretor de esportes, que foi na gestão do Guti no início, nós entramos com um orçamento que sobrava para a gente R$1.200.000. Hoje é 5 milhões. Sim. Era R$1.200.000. Né, segunda era mais, mas aí tinha dívida disso, daquilo que ficou da gestão anterior, acabou sobrando R$1.200.000, você não sabia o que fazer com aquilo. Mas existia um contingenciamento, como existe agora um contingenciamento de R$1.400.000. Então hoje, a solução para melhorar o orçamento do ano que vem, o contingenciamento, ele está disponível para você utilizar desde que seja justificável e desde que haja boa vontade do prefeito, como uma luta pelo secretário, pelos diretores, mostrando o porquê de ser necessário. Um orçamento de 0,2% para o esporte, Marcelinho, é irrisório. Quando você tem uma folha de pagamento e você e sobra somente estes valores. Então, o que acontece? Antes de qualquer coisa, nós temos que pensar inicialmente no seguinte, a minha preocupação, qual vai ser o projeto master para o esporte para o ano que vem? Qual vai ser a cara dessa administração em relação ao esporte? Tem que ter um nome, tem que ter um projeto. Se não tiver um projeto, e esse projeto entra a questão da administração, entra a questão de marketing, entra a questão de gestão. Trabalhar em cima de uma realidade. Com certeza. Orçamento. Entra a questão de parcerias das PPPs, públicas, privadas. Então, as coisas que estão sendo comentadas aqui, se você for verificar, é o caminho para realmente se construir um modelo. Qual é o modelo para essa gestão de 4 anos? Nós falamos aqui, como está também no plano de governo, 1%. Será que você acredita que vai pular de 0,2% para 1% já no ano seguinte? Não sei. Agora, depende. Difícil, né? Tudo depende do quê? Tudo depende das necessidades, das justificativas do projeto. Se você não tiver um projeto master que fala assim, olha, o nosso objetivo nesses 4 anos... Justifique, né? Com certeza. Para esse primeiro ano, vamos ter que se virar com o que tem, mais uma liberação, talvez, fazer um descontingenciamento, e mais ainda a busca, o envolvimento do secretário com mais uma equipe, como foi bem dito aqui, se não tiver uma equipe de marketing, se não tiver um empresário, inclusive nessa equipe. Quando a gente fala de secretário, eu sou sincero com você. Qual foi o melhor, na sua opinião, do Zeco, da Mar, qual foi o melhor secretário, e do Marcelo também, que foi atleta também, qual foi o melhor secretário de esportes que nós tivemos na cidade nessas décadas? Wilson Davi. Wilson Alves Davi. Marcou Aí eu pergunto para você o seguinte, qual era a profissão do secretário? Era professor de educação física? Não. Era um advogado. Agora, o que aconteceu? Por que houve tanto sucesso, hein, Mara, nessa gestão? Porque as pessoas que faziam parte da própria secretaria, mais um apoio que conseguiu de outras, como foi o Gilbertão, que era da Secretaria de Indústria e Comércio, como outros, como pessoas que... Márcio Belicieri, Ulisses, Mosquito, o próprio Moinha, na área de reformas, Então teve muita gente, um Volmar, Grandes Olha, Marli dos Santos. Então assim, nós tivemos uma super equipe de pessoas, a qual eu também me incluo, que eu fui junto com o secretário quando ele voltou, eu estava à disposição do Edson Davi, acabei voltando para a secretaria, mas foram pessoas imbuídas de uma vontade de fazer o quê? De crescer, de fazer acontecer. Já tivemos uma experiência lá nos anos 80 da campanha do Ótimo Atleta, de uma questão de gestão, onde nós começamos a ter grandes equipes, participações expressivas em competições, fomos inclusive campeões do Troféu Brasil de Atletismo em 80, então teve várias, já haviam conquistas, mas ficou aquela vontade, aquela sede. Através dessas pessoas nós fomos crescendo, fomos nos desenvolvendo. Aí tivemos o quê? A participação especial de um prefeito, que foi o Pascoal Tomeu, que teve um olhar especial para o esporte da cidade como um todo. Então foi onde nós tivemos
acabamos tendo uma criação do ginásio Bonifácio Cardoso, um Tomeuzão, e amplitude de outros espaços, algumas pequenas reformas. Então, houve uma evolução, mas então fica aqui a questão do orçamento. Se você parar, se sobra hoje 5,7, tirando o contingenciamento, se sobram 7 milhões com 0,2, para você colocar mais 400% em cima, você pega 7 vezes, seriam 35 milhões. O que nós faremos com 35 milhões? Mesmo assim, é o necessário para pensar em construções? É que quando você fala em construções, como está no plano de governo, a questão do Bom Sucesso e do Pimentas, nós temos 2 céus ali. O que nós precisamos fazer quando a gente fala parceria, não somente as parcerias públicas privadas com clubes da cidade, com espaços de empresas que tenham a possibilidade de estar sendo cedido para a prática de alguma modalidade, aí nós temos que pensar no seguinte: o esporte é para todos. Nós não podemos pensar somente em competição, mas também a questão da qualidade de vida. Você levar o esporte para a população. Nós passamos por um Covid que levou milhares, quase 700 mil pessoas no Brasil. Quantos amigos nossos não faleceram? Quantos parentes? E uma das coisas que melhorou, que diminuiu esses índices foi o quê? Quem tinha uma boa qualidade de vida, quem estava praticando atividade física, meu amigo, era aquele que tinha mais resistência, aqueles que resistiram mais e que muitos nem pegaram. Verdade. Se foi por causa da atividade física ou não, mas os que pegaram e que praticavam atividade constante teve uma recuperação mais rápida. Como depois a recuperação dos que tiveram, entrou a fisioterapia e entrou o profissional de educação física. Então nós temos que valorizar esses profissionais. Quando você fala que como é evidente que houve uma perda com mais de 33% do nosso quadro de professores, nesse orçamento, você sabe que vai ter que contratar mais gente. Sim, lógico. Vai ter que contratar. Então, por isso que é importante aumentar essas porcentagens. Por quê? Porque entraria aí a questão da contratação. E eu vou ser sincero com você. Eu não quero nem ouvir falar em terceirização. Porque as experiências que nós tivemos com terceirização foram nefastas na cidade. Alguém discorda disso? Foram nefastas. Inclusive com gestores dessas que foram que nós acabamos fazendo depois uma comissão de profissionais e coordenadores para poder intervir, para poder mandar de volta para a cidade deles aqueles que vieram para cá, que se intrometeram aqui numa realidade que não era deles. Certo. Agora, temos que fazer essas parcerias público-privadas, temos que enaltecer empresas, como é o caso da Vegos. Deixa eu só fazer um parênteses, desculpa te interromper, mas até para ilustrar o que você está falando com relação a empresas. Eu lembro que no início de tudo, e você citou lá atrás, campanha Adote um Atleta, eu fiz parte desse movimento também e acabei fazendo uma visita amando do Dr. Newton, grande Dr. Newton Evans, grande gestor, né? Mas eu lembro que eu fui no grupo Microlito e Rayovac, eu sempre conto essa história. Tinha lá um tal de Zé Pedro, doutor José Pedro, hoje, se não me engano, corintiano roxo, está em Natal, e ele me dizia: Ulisses, não existe nenhuma empresa que não tenha algo para resolver com a administração pública. Seja ela uma microempresa, uma média empresa ou uma grande empresa, todo mundo tem alguma coisa para resolver com a administração. Então precisa ter um canal aí de estreitamento dessa relação das empresas com o poder público. Leve essa mensagem lá aos seus comandantes. Aí levei essa fala lá para o Dr. Newton, depois Milton Ziller, que era o secretário, isso acabou chegando aos ouvidos do prefeito, e ele, Zé Pedro, representando um grupo grandioso, que era a Rayovac, o Microlite, falou: isso se acontecer, pode dizer que eu sou o primeiro que quero participar da reunião. E assim aconteceu, e adotaram nada mais nada menos do que o João do Pulo. Isso é uma propaganda depois. Primeiro adotou o handball. Handball primeiro, né, mano? Isso. Microlite, né? Foi a primeira equipe adotada, foi o handball. Tá certo. Mas Microlite, não é isso, Mara? Isso, ou seja, ele cumpriu aquilo que ele havia dito, sinalizando que esse estreitamento era muito positivo. Né? Wilson, já volto com você. Mara Munhato. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. É assim, ó. É tudo muito bonito, né? Eu, pelo menos, a gente escuta assim: quem vive de passado é museu. Que a gente enaltece os bons tempos. Lógico. Não é verdade? Sim. Mas por que não trazer as coisas boas que lá aconteceram do passado para agora? Sim. Qual foi a melhor coisa? Foi um prefeito disposto a fazer. Sem isso, você pode arrumar a equipe de marketing, a melhor do mundo, né? Você pode arrumar os melhores profissionais. Mas se o prefeito não tiver engajado nessa situação, a coisa não acontece. Não, pode
né? Sim. Isso não acontece. Então, o que tem que acontecer? É que, geralmente, a nossa secretaria, ela é rifada. Sempre Entendeu? rifado. E aí, eu me sinto, às vezes, que a secretaria é num país, a educação é em outro país, e tudo rival, né? China, sabe assim? É uma coisa que não tem... Ligação. O esporte não poderia usar a quadra do céu? Poderia. Aí, Mara, deixa eu te fazer uma pergunta que vai ser Vai. pertinente. Aliás, parabéns pelo que você está colocando, mas eu me sinto na obrigação de colocar uma situação, que essa situação que você coloca, de um entrelaçamento entre educação, cultura, esportes, Saúde. foi tentado no início da gestão Guti, não foi? Ele não trouxe 3 secretarias, unificando, e não deu certo, de repente... Não é unificar. Não é unificar? Não é unificar. Então explica para mim. Para mim e para o telespectador. É os secretários, um ajudar o outro. Ah, Né? O esporte não tem verba, Certo. por exemplo. A educação tem bastante. Então, o esporte não tem estádio. A educação tem bastante. Sim. Então, você poder usar a quadra para um treinamento, para um jogo, Ulisses, é um parto para você Quer dizer, poder... não é só olhar para a minha responsabilidade, Não. mas tem que entender que a casa é maior, né? Parcerias É a entre- prefeitura, é a prefeitura. Está todo mundo imbuído. O nome. A empresa é a valores. mesma. A empresa é a mesma. Só que cada um vai por si. Aí coloca um secretário que não conhece a cidade, né? Sim. Não sabe os problemas que a gente enfrenta, não sabe a Ela dificuldade. não sabe nem da história, né, Mara? É. Vamos ser reais aqui. Mas assim, se tivesse essa parceria de escutar, de ver, né? Falar com os professores. Estamos com defasagem de profissional, a prefeitura não tem dinheiro? Poxa, dá uma verba para cada instituição contratar o seu professor. Ele não só, sabe, trabalha em função da prefeitura. Mas Essa situação que você coloca, Mara, da entidade poder contratar, isso seria, de uma certa forma, não resolveria o problema, porque, por exemplo, a sua empresa, daqui a pouco a gente vai falar sobre a CISEG, já falando, né? Se você tem uma verba para contratar, você vai contratar durante o chamamento. E se, de repente, vencido o contrato com a tua empresa, esse chamamento não continua, esse professor não continua. Não continua. Seria um problema. Seria um problema. Ou seja, seria uma medida paliativa. Paliativa. Tá. Porque quando você acha que vai sair concurso público na Sim, prefeitura? eu acabei de dizer com o Zeco aí, né? Isso vai longe, né? Sabe, daqui 5 anos, 10 anos, sei lá eu. Porque quantos anos que não tem? Sim. O último com chamamento foi em 2008 e eu chamei 10 profissionais para educação. Eu lembro disso, Marcelo. Você entendeu? Então é uma forma Última chamada. de Que ano tentar... foi isso? 2008. Eu chamei 10 profissionais. Negociando com a Secretaria de Educação, porque ia tudo para educação. Eu pedi 10. É uma Já forma... são 16 anos, é isso? 16 anos De matemática, é isso? Isso. E eu chutei baixo, falei 10 ainda, né? Para acontecer. Já tem tudo otimista. Então, minimizar isso, né? Injetar um pouquinho. E a prefeitura não tem dinheiro. Né? Mas tem empresários. Tem um monte de empresas, Ulisses, que se olha, faz um fundo. Você imagina assim, ó. Vai ser obrigatório fazer o fundo, Mara. Então, Fundo não. atleta. O ano que vem vai ser obrigatório. Não, o ano que vem é obrigatório ter o Conselho de Esporte. Não funciona, nem tem, você nem sabe quem é. Obrigatório em que Ô, sentido Mara, você presta coloca? atenção. Para você conseguir o ano que vem Trazer trazer recursos para cá, é obrigatório. Por lei, A cidade é isso? que não é lei. A cidade que não tem, não vai ter. Então, obrigatoriamente, quer queira, quer não, vai ter que ser criado. Se vai funcionar ou não, vai depender da vontade de quem? Dos gestores. É por isso que eu falei do programa. Qual é o programa para o ano que vem? Então, Ulisses, se cada supermercado que existe nessa cidade depositar R$1.000 todo mês nesse fundo, em função do esporte, acabou os problemas. Eu estou dizendo R$1.000, que para o empresário, é um café da manhã. Nem isso, janta. não é nada, né? Não é Aí eu nada. entendi a importância do marketing. O empresário não dá dinheiro à toa, Ulisses. Não, Não adianta eu ir para o quem empresário e que dá? falar assim, você ajuda nós. Ninguém não é esmola. Patrocínio não é esmola. Então você tem que ter um retorno. Aí eu falo para você, algumas coisas têm que ser restabelecidas na cidade. Um exemplo. Onde você vê outdoors na cidade? Não tem. Há muitos anos atrás, eu consegui fazer uma Olimpíada Colegial, Mara, com o apoio do Extra. O Extra bancou toda uma Olimpíada Colegial.
Em troca, sabe do quê? De um outdoor que tinha em frente o Fioravante Ervolino. Foi o Wesley que, o grupo Wesley que colocou. Então você fala, poxa, meu, por que não usar algumas tipos? Você tem que dar retorno para o empresário. O empresário, você vai pedir, não tem que dar retorno nenhum. Alguns dão porque os caras são feras, são amantes do esporte, os caras valorizam, tem um vínculo, mas nós temos que ser mais profissionais também. Mas a sua empresa hoje já se segue? É vontade política, Ulisses. Sim, concordo com você, Mara. É vontade política. Se o mandatário, se o comandante de tudo, não tiver ele essa sensibilidade de possibilitar, né, que os seus comandados atuem, né, enfim, não ter essa coisa, esse sentimento, né, realmente fica difícil, concordo com você. A história mostrou isso, né? Eu também vejo, que eu concordo com o Marcelo, se você tem um secretário que o cara é administrativo, mas o cara tem uma sensibilidade, ele convence também o prefeito. Sim, porque também você tem isso, também né? tem que convencer o prefeito Claro. que isso O senhor me colocou é bom. aqui, eu tenho que Então, por manifestar, exemplo, você tem que me ouvir. Eu discuti uma vez com um político, eu falei assim, olha, fico triste que a gente poderia fazer do Bonifácio um centro de excelência da ginástica artística. Mesmo que tirar aquela quadra, aquele negócio de skate, a gente poderia ter feito isso, isso vai ficar com uma marca de governo muito gigantesca. Muito gigantesca. Aí o cara pegou e falou assim, mas é mesmo, mas é melhor deixar ali. Eu falei, sabe o que eu vejo quando eu passo ali? Os caras fumando baseado, poucos que brincam ali na quadra, poucos que brincam no skate fumando maconha ou fazendo outras coisas que não é esporte. Então falava assim, então vocês precisam criar marca. Eu acho que um secretário vem aqui, ele não deixa uma marca. Não deixa nada. É como um governo, por exemplo. Eu critico o Guti mesmo, porque ele não deixou uma marca. Infelizmente, não deixou. E se a gente não faz a pressão lá do Tomeuzão, você sabe que a gente está falando. Você começou com isso, né, A realmente? gente começou com isso, você sabe disso. Fez lá um movimento enterrando lá, levou um caixão lá no... Uma ponta para pedir, outra ponta quando o Guti ia ratear, vamos colocar o caixão para ele não ratear. Sim. Era isso. Então, assim, eu também acho que melhorou bastante também os debates de esportes, porque eu acho que a gente não fazia tanto. Sim. E de lá para cá a gente vem falando mais de esporte, vem debatendo mais de esporte. É muito pouco ainda, né, Ariel? Vem cobrando mais também, pouco, porque a gente precisa cobrar. A cidade carece também desses movimentos, um movimento maior, né? Eu estou dando a minha... Eu digo, a equipe aqui do Câmara Esportiva, e juntamente com vocês, estamos dando a contribuição, mas falta uma discussão maior, né, Mara? Já tivemos ano passado. Isso que ele falou é fundamental. A sensibilidade do secretário, levar isso para o prefeito, mostrar a importância no geral. Sim. Se o prefeito cair na graça, sim, como foi no caso, né, do Tomeu, ele caiu na graça. Então, o que acontecia? Ele pegava Banco do Brasil, eu vou contratar o Aurélio Miguel. Foi Quitaúna. Sim. Não, primeiro foi o Aurélio Miguel. Quitaúna foi o Aurélio Miguel. Não foi Banco do Brasil, Quitaúna. Foi Quitaúna? Bom, enfim, sabe? É isso. Não vai precisar de dar 1% do orçamento. O secretário tem receio político de mostrar... Não deveria, né? Porque, olha, o senhor não me colocou aqui como secretário, então o senhor me ouça. Ulisses, o que acontece é o seguinte, o esporte ele sempre foi e ele sempre vai continuar sendo moeda de troca. Isso daí quem acha que vai ser diferente, não vai. Tem que ser realista. Estou falando besteira, não vai mudar. Só que é assim... tem algumas secretarias que são estratégicas, que têm importância, e tem as outras que são menos importantes, porque justamente a questão do orçamento é pequeno também. Eu não vou citar tudo, mas exemplo, o esporte. Então, o que acontece? Estas secretarias são dadas para alguns partidos, que a moeda de troca é isso. Opa, você me apoiou, então você tem isso. Então, muitas vezes, o governo ele fica com receio de fortalecer aquela pasta, porque é um outro partido, embora coligado, mas sabe que ali na frente vai ter uma disputa para deputado, uma disputa para prefeito. Então, hoje, o nosso anseio qual é? É que eu sou sincero, eu confio muito, eu cheguei a conversar com o Lucas, tomei café com o Lucas, conversamos muito, o Tiago era meu secretário do meio ambiente, sim, ligado ao esporte, o Zeco sabe disso, o pessoal conhece, quem conhece ainda é, né? Você entende, muito atuante. Então, assim, eu tenho plena confiança que os dois, eles vão chegar num denominador, assim, que eles vão fazer talvez uma boa escolha. Eu tenho medo de alguns nomes que eu tenho ouvido, eu sou sincero, eu tenho receio. Mas eu tenho certeza que seja lá quem for,
essa pessoa que coloque lá, ouça as pessoas técnicas, coloquem outras pessoas, ouçam essas comissões, veja o produto dos debates, analise um pouco, tenha um pouco de carinho, um pouco de... Vou falar uma palavra mais, que as pessoas tenham um pouco de humildade para entender o que está acontecendo com o esporte. Sim. Na verdade, todo mundo sabe, mas tem que falar, o que nós podemos realmente fazer? Porque o cara que der atenção para o esporte e conseguir fazer essa virada, esse cara vai ser reeleito aí, como aconteceu com o Tomeu. Ele foi a primeira vez, foi reeleito e conseguiu fazer o Papoto depois. Você entendeu? E elegeu deputados, estadual, federal. Então, aquele que tiver carinho e tiver essa responsabilidade, então o que a gente pede é isso. É uma moeda de troca? Mas coloque alguém que realmente não vai comprometer a administração fazendo uma boa gestão. É isso que nós Ariel, vou voltar com você. Quer acrescentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, o que eu falo é o seguinte, a gente sempre vai bater nessa tecla que o prefeito tem que ter essa sensibilidade, querer gostar de esporte de verdade, né? Você vê que nossos equipamentos são de uma década lá atrás, ninguém, nem PT, nem Gucci, não fez mais nada. Entendeu? Então nós somos defasados em tudo, na estrutura, no pessoal, em tudo, até na secretaria mesmo. Eu acho que a secretaria tem que mudar de foco. Olha, a gente fala de uma estrutura existente lá atrás, né? Eu falei do esporte, são 54 anos. A última obra já foi citada aqui, o Bonifácio Cardoso, isso já vai para quantos anos? Tomeuzão, quantos anos isso? Tomeuzão foi 92, 93. Já faz tempo, 93, né? 92 eu caí. Só que nós estamos falando do município que tem aí, produção, depois confere para mim aí, tá assim, ó, se eu não me engano são 318 mil quilômetros quadrados. 315. Confere depois aí, tá assim, ó. Mas, enfim, se fala muito de descentralização, né? E a gente está batendo aqui equipamentos que estão centralizados e que não se encaixam naquilo que a gente gostaria. Imagina você distribuir isso para atender toda uma população com essa extensão territorial. A gente não faz o arroz e o feijão. Eu falei para o Gucci lá atrás, uma vez, eu falei assim, vamos arrumar o que nós temos. Não vamos falar vamos fazer um centro olímpico, isso, aquilo. Eu falei, vamos arrumar o que nós temos, o arroz com feijão. Vamos fazer pelo menos o arroz com feijão. Nem o arroz com feijão a gente está fazendo. Sim. Então não dá pra gente, se a gente não está fazendo arroz com feijão, como colocar o pedaço de carne depois, como pegar a salada depois, não dá. Então vamos arrumar o que nós temos de verdade e depois pensar o futuro. Eu penso que nós temos que fazer um plano municipal de esportes para saber o que nós queremos. Casa mais ou menos o que nós queremos, né? O que nós queremos, que cabe tudo isso que todo mundo aqui falou. Sim. Que cabe todo mundo. Cabe lei de incentivo, que cabe eventos, grandes eventos, o Bolsa Atleta, a competição, enfim, o esporte social, o fundo para receber doações, a estrutura. Só para ilustrar tudo isso e para o telespectador entender. Ulisses. Oi. 319,2. Obrigado, tá assim, ó, passamos perto. Mas também não erramos feio, não, né? Mas é isso, a extensão é grande, né, gente? A extensão territorial do município é grande. Tomeu é de 93. O ginásio Tomeuzão, então, 93. Olha, quanto tempo, gente, não existe obras aqui, né? Aliás, surgiram aí ideias, 18 né? de setembro, para ser surgiram... mais exato. Teve os céus. Só que a questão dos céus, o que acontece? É o que a Mara falou, que a gente sabe. Sim, não houve Existe uma competição entre esporte e educação, e o uso é discutível. Sim. Então tem coisa que nós tem que dar, porque tem que dar atendimento à comunidade, a escolas próximas, mas dá para se fazer. Inclusive adequações, quando você fala de céus, como tem projeto para o Pimentas, nós temos 2 piscinas em um dos céus, que é uma de 30 e uma de 20 metros. Então, não ouviram um profissional de educação física para saber que a piscina semiolímpica é 25, uma olímpica é 50, 2 metros de profundidade, aí você fala... Aliás, falando em obra, nós tivemos... solução, Luiz. De 30 metros você diminui 5 metros, faz uma piscina semiolímpica. Também a terra, ela faz que nem fizemos com o João do Pulo. Sim. Deixa ela a medida oficial. Eu acho bastante oportuno, né? Vocês que nos acompanham. Nós também, a mesma coisa. Tinha até pilar no meio, pô. Deixa eu só retomar aqui, gente. Acho importante o que você falou, Ariel, dessa coisa do arroz com feijão. Nós tivemos aqui num passado não tão distante, né? Inclusive exibido por um secretário, né? No início da gestão Gucci, o Amanda, o Rogério Amanda, aliás, um abraço. Mas nos trouxe aqui uma obra faraônica, né? Que transformaria o Tomeuzão numa arena de multiuso, metrô passando por cima, Fioravante. Trouxe a maquete aqui, inclusive, uma obra que na época era orçada 300 milhões. Mas, poxa, são 300 milhões, obviamente vai ter que... Tá aí, ó, tá na tela, obrigado, Tassinho. Olha o que seria o Fioravante Ervolino, gente. Ou seja,
uma coisa faraônica, né, gente? E aí eu lembro que eu disse naquela oportunidade, gente, isso vai ter que ser pago. Ou seja, vai ter que ser cedido para shows, eventos, para poder arrecadar Era a intenção. e pagar a despesa da construção. Né? A última pessoa a usar o esporte. Pronto, Mara. Mara já respondeu. Eu falei, gente, quem menos vai usar isso vai ser o esporte, com certeza. Olha só, maravilha, hein, gente? Eu tenho que ser feito justiça. Eu vou ser honesto. Você participou disso? Eu fiz parte de uma comissão de funcionários para verificar a viabilidade, questão de local, de uma série de coisas. E também veio a questão do projeto. Não construímos. Sim. Esse projeto foi pago por uma empresa. A empresa pagou 300. Não teve custo para a empresa? Para a empresa teve. Era um grupo de empresas que eles queriam fazer o quê? Eles pagaram no projeto 300 e poucos mil reais. No projeto. Eles, a prefeitura não teve nada a ver com isso. E aí eles iam fazer um consórcio para captar recursos, inclusive existia uma grande companhia aérea, então tem coisas que às vezes não é colocado, a época não foi colocado. Só que o grande problema nisso daí também, nós temos que ser justos, foi o Covid. Foi antes do Covid. Então eles estavam conseguindo fazer uma parte, estava em torno de 50, 60 milhões já, era uma coisa que era a longo prazo, porque ela ia ser shopping também, não era só, ia ter teatro, ia ter uma série de cinemas, ia ter uma série de... Era um projeto faraônico? Lógico que era, que é difícil. A gente que não está acostumado no máximo com um tomeuzão, no ginásio, você ter uma obra dessa aí, mas só que não era a prefeitura. A prefeitura não ia dar contrapartida nenhuma. A contrapartida seria o quê? As autorizações, a questão da parceria público-privada, era por determinado tipo, número de, acho que de 25, 30 anos, uma coisa assim, para depois passar para a nossa administração, caso fosse interessante. Mas... com o Covid, todo o sonho foi para Beleléu. Já era difícil e ficou impossível. Deixa eu falar com a Cristina. Daqui a pouco, gente, eu vou pedir um intervalinho, viu, produção? Que eu vou voltar para uma pergunta-chave para fechar com vocês aqui. Meu amor, obrigado pela presença, viu? A gente sabe da sua luta também pelo esporte, atleta que compete até hoje defendendo as cores de Guarulhos. Está à frente de uma empresa grandiosa, que é a Azufam, que talvez hoje seja a salvação do nosso atletismo, né? Possibilitando aí que a gente continue participando de competições. Você está chegando de competições importantes, mas antes de você falar sobre isso, queria ouvir você, né? Está à frente de uma empresa que atende também um chamamento. Aliás, aqui temos duas empresas, né? A CISEG, que tem lá o comando da professora Mara, e a Azufam, que tem o comando da Cristiane. Queremos te ouvir, né? Diante de tudo que você está ouvindo, que está sendo exaustivamente conversado, o que você pensa, sei das suas dificuldades, né? Aliás, participei de um movimento aí, questão de alguns meses, você perdendo uma área de atuação tão importante, e ficou ali me chamou até, falou, estou tão preocupada porque não sei nem para onde eu vou, né? Perdendo um espaço. Boa tarde, Cristiane. Bom ter você aqui também, viu? A sua presença aqui é de extrema importância, viu? Boa tarde a todos, quem está nos assistindo aí, principalmente, né, que está acompanhando aí o esporte da cidade. A gente não precisa nem falar muito, né, só andar por aí, andar por essas praças esportivas, né, para ver os problemas que a gente enxerga, assim, que está olho nu para quem quiser ver, né. Esse chamamento que a gente entrou, né, através aí da prefeitura, através desse chamamento, foi uma coisa muito boa que a Secretaria de Esporte, né, junto com a prefeitura, aí conseguiu realizar. Ajudou bastante. Se hoje o atletismo, o handebol, as outras modalidades que estão aí representadas estão competindo, é porque a gente está tendo sim esse suporte, que a gente pode dizer assim, ajudou muito. Mas eu volto para a questão da estrutura, porque não adianta você dar o dinheiro, um recurso financeiro ali e não dar a estrutura, né? O local de treinamento adequado, com a manutenção adequada, com o pessoal adequado de suporte. Porque o professor sozinho, ele também não vai resolver os problemas. Também não adianta só contratar os professores e esquecer de todo o resto, né? Porque eu vou dar um exemplo básico de onde nós estamos ali, nosso ponto principal de treinamento, que é o estádio da Ponte Grande. Ali a gente tem professores, tem 6 professores contratados ali do atletismo. Porém, a manutenção, aquilo que precisa ser feito de estrutura para o esporte, para o desenvolvimento da modalidade... Maravilha. Deixa muito a desejar. Perfeito a sua então, colocação. essa questão do profissional, pelo menos na nossa modalidade ali no atletismo, tá ok ali, naquele lugar. Porém, a manutenção e todo o resto que é necessário para dar suporte... Zeladoria. Eu ia falar sobre zeladoria depois. Não tem. Bem Então, observado. tá muito ruim. E não só lá, né? Em todas as outras que também desenvolvem as modalidades. Eu falei que nós falamos aqui destinado a esse compromisso que ela está, de forma inteligente, observando aqui, gente. Os próprios municipais, vou falar do que é da nossa praça, né, que é o esporte,
mas eu sei que, no geral, está dessa forma. Mas vamos falar do esporte. A zeladoria. E como ela disse, né? Se não houver uma manutenção adequada, se reformou, mas não põe lá um zelador com uma equipe pronta para cuidar da manutenção, isso é desde o controle de entrada, né? A coisa fica complicada. E isso vocês vivenciam isso no dia a dia, não é isso? E a outra questão também que eu quero destacar também, que é para o próximo prefeito aí já ir pensando, a questão de ter uma organização dentro da secretaria com relação aos tipos de trabalho que vai ser desenvolvido. Por quê? A gente tem o esporte de rendimento. Ok, os locais de treinamento ali para os atletas poderem treinar para a competição, para representar a cidade em competições importantes a nível estadual e até brasileiro, internacional, né? Esses espaços aí é necessário, tá tudo ok. Mas é necessário também ter a divisão da questão do esporte de qualidade de vida, né, da iniciação esportiva, do esporte de participação e também do educacional. Porque quando a Mara colocou aqui da questão dos CELS, que não conversa com a Secretaria de Esportes, existem vários critérios, questões da legislação que até não permite uma certa entrada, uma mistura, né, dessas duas secretarias. Então, assim, existe a verba específica da educação que é para ser desenvolvido o esporte educacional. Aliás, dentro do orçamento público o percentual maior 25%. Cabe à educação, num segundo momento a saúde, né? E aí vai. Quando eu quis dizer da educação é usar o espaço, o esporte poder utilizar, não a verba. Não, é a questão mesmo, a questão do espaço, porque eu falo por causa da questão da administração, né? Porque é outro setor, o setor da educação, então tem as diretoras, tem as diretorias, tem as dirigentes, então tem outros poderes ali que tem lá uma demanda a ser atendida na escola e que muitas das vezes, tanto o espaço quanto a própria estrutura que ela tem para oferecer naquele momento é difícil. Eu te falo isso por uma questão, eu utilizo escola, sempre utilizei dentro do projeto. E não é fácil conseguir mesmo conversar com uma rede estadual. Os espaços, por quê? A carga de trabalho toma todo o tempo. Lá em cima não se resolve. Lá em cima, lá em cima não se envolve e fala que não pode. A questão de espaço de utilização permite que nós utilizamos jogos de handebol, outros tipos de competição. Só que assim, é óbvio que como não existe essa parceria, não existe esse entrelaçamento, se dificulta. Tudo tem não um pode. ditado, Ulisses, que diz assim, ó, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, você tem condições. Existem coisas importantes, como ela está falando do esporte de educacional. A própria Olimpíada Colegial, ela começou aonde, Ulisses? Começou lá atrás, quando era Secretaria de Educação, Cultura, não era isso? Que era só a Secretaria de Educação e Cultura. Esporte e turismo eram divisões, não era nem departamento. Aliás, só para ilustrar... Aí vai fazer uma Olimpíada escolar? Quem é que faz? Somos nós. É o esporte. É o esporte. E tem que usar tudo do esporte, não pode usar nada da educação. A educação tem também os jogos... Tem Então, jogos jogos escolares. Mas poderia fazer o quê? Eu sou sincero, quando eu falo a questão de orgulho. Não tem o porquê só esporte aqui. É uma competição que poderia fazer a junção. Pessoal, deixa eu terminar o raciocínio. Volta com você, Cristiane, por gentileza. Então, o que eu estou falando é a questão da estruturação, levando em consideração essas diferenças do esporte, porque não é a mesma coisa. Sim. Não adianta a gente querer trabalhar, cobrar da mesma forma para o alto rendimento e para o participação e para o educacional. Não tem como. Então, o projeto, que é isso que eu quero chamar a atenção, o projeto para o próximo prefeito aí que entrar, secretário de esporte que entrar, ele tem que saber desenvolver cada uma dentro dos seus campos. Não adianta querer abraçar tudo, porque não vai. Por que muitas das vezes fica a dificuldade dessa questão de conversar? Cada situação tem uma realidade pertinente. Cada uma tem uma necessidade diferente. Lógico. E a gente tem que levar em consideração essas diferenças, as particularidades de cada tipo de desenvolvimento esportivo. Entendi. Porque não é a mesma coisa. Não adianta juntar tudo num bolo só, num pacote só, porque não é a mesma coisa. Perfeito. Quando você começa a trabalhar com o público que vai ser atendido, você encontra inúmeras diferenças de comportamento, de pensamento, mas até de nos objetivos, né, participação, a forma que a pessoa... Até os objetivos, os objetivos a serem que as alcançados pessoas têm. por cada tipo de trabalho. É por Então, isso da essas importância da implantação do programa. O programa vai te separar tudo. É por isso que a galera está falando assim, um segmento só. Eu entendi. Mas você tem o programa, ele vai trabalhar por... Eu vou pedir aqui um intervalinho para tomar uma aguinha aqui, gente. Já vão se preparando aí. Eu vou deixar um questionamento e quero ouvi-los. O Brasil não é um país de clubes. Zé, que você é um cara que sempre trabalhou no alto rendimento, envolvido com clubes, Mara também, Cristiano, enfim. O Brasil não é um país de clubes, não é? E acaba que o esporte fica refém da administração pública.
Eu mesmo cuidei de fazer uma pesquisa nesse sentido, na última Olimpíada. O grande percentual de participação dos nossos atletas são oriundos ou da empresa pública ou das Forças Armadas. Confere isso, você que das um Forças atleta. Armadas, Isso. porque as Forças Armadas vai, pega Sim. os atletas de Aí destaque a pergunta e incorpora. a prefeitura acaba absorvendo isso. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Produção, tudo certinho aí? Vamos para o intervalinho, não saiam daí, nós voltamos já já.